Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caríssimos irmãos, hoje no Evangelho de Mateus capítulo 7, Jesus fala do caminho que leva à perdição e do caminho que leva à vida, dizendo: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E ele usa as metáforas da porta e do caminho. Vamos nos concentrar nessa imagem do caminho, pois a vida cristã é comparada a uma viagem na estrada de Deus. Uma estrada, como bem sabemos, vai de um ponto a outro ponto. E a estrada atravessa diversos tipos de paisagens, seja vales, seja montanhas. Às vezes a estrada pode ser suave, às vezes ela pode ser áspera. Às vezes ela tem retas longas e às vezes muitas curvas. Ela pode ser uma estrada tranquila, mas ela pode ser também uma estrada trágica, com dificuldades. Ela pode ser uma estrada ensolarada, mas ela pode ser uma estrada com mau tempo. E Jesus então compara a nossa viagem, de fato, apontando para essa metáfora do caminho. E Jesus aponta dois caminhos: a rota de Satanás e a rota de Deus. Ambas dão na eternidade, só que em lugares completamente diferentes. Salomão escreveu em Provérbios 16:17 assim: A estrada dos retos é afastar-se do mal. Preserva a vida quem vigia os próprios passos. Ora, as características da estrada de Deus, podemos agora pensar nisso, pois uma das características é que a estrada é estreita. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aqui, João 14, Jesus usa a metáfora do caminho, que ele está usando hoje em Mateus 7. O caminho é exigente, como bem sabemos. As pessoas, elas às vezes deixam de perseverar no caminho que é estreito, pois acham que pode levar para uma vida triste, ou mais precisamente, queriam talvez até controlar a própria vida, o que acontece nas suas vidas, pois acham que isso seria a única maneira de encontrar a felicidade, então elas desistem de alguns caminhos, inclusive do de Deus. Agora, a estrada larga, ela pode parecer, sim, boa, mas é uma estrada miserável. O diabo faz falsas promessas, não vamos nos esquecer. Ele pode tornar o pecado atraente. Essa estrada larga, ele pode torná-la atraente, atrativa. A estrada de Deus é com frequência uma estrada áspera, pois é um caminho difícil. Jesus não prometeu estradas suaves. De fato, a gente não pode se apegar a uma falsa psicologia, sentir-se bem no caminho. Isso é uma falsa psicologia que quer massagear o ego das pessoas modernas. A gente não pode se apegar a isso. A verdade é a seguinte, vamos a João 16:33. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Veja bem, aqui a gente percebe que o caminho tem tribulações. Paulo e Barnabé, por exemplo, retornam a Listra, a Icônio, encorajando as comunidades a continuarem na fé, ou seja, a continuarem no caminho, porque estavam sofrendo a perseguição, o caminho é áspero. Atos 14:21-26, exortava-os a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, ou seja, o caminho é estreito. Paulo e Barnabé nunca enganaram ninguém, eles evangelizavam com clareza, dizendo de maneira verdadeira e transparente quais eram as dificuldades do caminho. Segundo Coríntios 6:4 diz: pacientemente suportamos problemas, dificuldades, calamidades de todo tipo,
Fomos espancados, presos, enfrentamos multidões enfurecidas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e ficamos sem comida. Ora, aqui São Paulo descreve as dificuldades do seu caminho, da sua jornada. E a gente pode se perguntar como que isso vai se suavizar. Será que Deus ele vai dar uma tranquilidade nesse caminho? Será que Deus vai aliviar o fardo bem? A gente sabe que sim. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ora, ao longo do caminho, sim, a gente pode sentir o peso, as cargas, as dificuldades, os sofrimentos, etc. 1 Pedro 5:10. Depois de sofrer um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, vos restabelecerá e vos tornará firmes. Então Pedro aqui dando para nós esperança nesse caminho áspero, árduo e difícil, nessa estrada estreita. Então a rodovia de Deus é uma estrada sim, certa. Existe um caminho certo e existem caminhos errados nesse mundo. Isaías, ao se referir ao reino de Deus, disse, Isaías 35:8, haverá aí um caminho, uma estrada que será chamado caminho santo. Nenhum impuro passará por ele, será para eles um caminho reto. Então existe um caminho reto, um caminho certo. Salmo 25:4. Mostra-me, Senhor, teus caminhos, ensina-me tuas veredas, faz-me caminhar na tua verdade. Aqui o salmista pedindo a ajuda de Deus para não se desviar do caminho. Deus ele quer que encontremos o caminho certo. Ele torce por isso. Ele também nos dá guias confiáveis para não errar o caminho. Quais são os guias confiáveis que Deus nos dá? Primeiro a sua palavra e depois o Espírito Santo. Sim, a sua palavra que é luz para os nossos passos. Salmo 119:105. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E o Espírito Santo, sim, que Jesus prometeu como paráclito, defensor, conselheiro. João 16:13. Quando o Espírito vier, ele os guiará a toda a verdade, ou seja, ele vai nos ajudar a permanecer no caminho. Portanto, caríssimos, nós devemos compreender com clareza essa passagem, que Jesus está nos mostrando quais são as dificuldades do caminho. E falando em ser guiado para o caminho certo com a ajuda do Espírito Santo, existe uma história antiga, uma lenda chamada O Homem Pombo. Vou contar essa história para vocês. Dizem que certo guia vivia nos desertos da Arábia e ele nunca se perdeu, mesmo estando no meio de muita areia dentro do deserto. Ele carregava consigo um pombo, com um cordão muito fino, preso a uma de suas pernas. Quando em dúvida sobre qual caminho tomar, ele jogava o pássaro no ar. O pombo se esforçava tentando voar na direção de casa e assim conduz o guia com precisão ao seu objetivo. Por causa dessa prática única, ele era conhecido como Homem Pombo. Isso é uma história antiga, contada pelos homens do deserto. E assim também o Espírito Santo, da mesma forma, na nossa vida como uma pomba divina, está disposto e capaz de nos direcionar de maneira correta, que nos levará à vida, se nos submetermos, é claro, à sua orientação infalível, a orientação do Espírito na nossa vida. Nós não podemos seguir um caminho errado e sair no lugar certo, isso não é possível. Para terminar na eternidade com Jesus, nós devemos viajar pela estrada de Deus, que é um caminho estreito, áspero, mas é um caminho certo, é um caminho santo, é um caminho puro, é um caminho verdadeiro. E enquanto escolhemos a estrada que percorremos, não escolhemos para onde ela vai. A gente simplesmente segue o caminho, sabendo que é a direção certa, mas as dificuldades que vão se apresentar ao longo desse percurso. Um caminho leva à vida eterna, ao céu, e o outro leva à morte eterna, que é o caminho largo que leva à perdição, como Jesus usou nessa imagem, para nos dizer que leva para o inferno. Agora a pergunta é: que estrada nós escolhemos? Nós estamos no caminho certo, estreito, áspero, difícil? Nós temos paciência diante e perante as dificuldades desse caminho? Rezemos, peçamos a Deus que nos ajude ao longo de nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.